Olá meninos, eu vou estar introduzindo um conteúdo que eu passei algumas atividades sobre esse conteúdo. Como a gente está vendo a questão da parte da ecologia, né, estudo das relações dos seres vivos com a natureza, cadeias alimentares, onde você tem um indivíduo, um depende do outro para sobreviver, seu habitat, onde cada um mora, nicho ecológico, as funções que ele desempenha na natureza, né? Então você tem esses conceitos básicos dentro da ecologia que é importantíssimo, tá bom? E nós vamos ver a questão das relações ecológicas, ou seja, na natureza os seres se relacionam, né, para a questão que haja um equilíbrio ecológico na natureza, essas relações. Né? Então a gente vai estar vendo cada uma dessas nessa aula de hoje. Eu quero que vocês prestem atenção. Depois, qualquer dúvida, me perguntarem. Essa aula de hoje vai estar gerando relatório, que é uma atividade nossa, né, referente a isso aí, ok? Bom, então vamos lá então. Quando a gente fala relações ecológicas, são relações entre seres vivos, onde você tem uma relação que pode ser harmônica, né, positiva para os dois indivíduos, ou desarmônica, onde um sai perdendo, outro sai ganhando nessa relação, tá? Então nós temos relações que são chamadas intraespecíficas. Intraespecíficas são relações entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, relações entre leões, intraespecífica. Eu tenho relações interespecíficas, relações entre indivíduos de diferentes espécies. Né? Por exemplo, eu tenho uma relação presa-predador, né? O leão, né? E a questão de uma zebra, são espécies diferentes, é uma relação interespecífica, tá? Bom, dentro das relações intraespecíficas da mesma espécie, eu tenho aquelas que são harmônicas, né? A harmonia, que eles saem ganhando, todos os dois saem ganhando, tá? Ou um sai ganhando, ou nem ganha nem perde com essa relação. E eu tenho as relações desarmônicas, onde sempre um sai perdendo essa relação. Então, intraespecífica da mesma espécie. A harmônica, todos saem ganhando, ou um ganha, outro nem perde nem ganha. E a desarmônica, onde um sai ganhando. Dentro das harmônicas intraespecíficas, tem as colônias e sociedades, que a gente vai estar vendo. E dentro das desarmônicas, você tem a competição intraespecífica, né, da mesma espécie. E a estrutura chama de canibalismo, tá bom? Bom, colônias. Então, se você observar, você tem os corais, né, que estão conectados um com o outro, são indivíduos conectados anatomicamente, né, são da mesma espécie, né, então eles estão conectados para trabalhar em conjunto, são essas colônias que são os corais. Aqui você tem outros tipos de corais, né, que estão conectados. As caravelas ou as anêmonas do mar também, você tem a conexão de vários indivíduos aqui para trabalhar em prol de uma estrutura. Então são colônias. Então, colônias são vários indivíduos da mesma espécie conectados anatomicamente à estrutura em prol de todos, tá bom? As sociedades, né, são indivíduos da mesma espécie, só que diferente das colônias, eles não estão conectados. Um indivíduo é separado do outro, só que eles trabalham em prol de uma sociedade. Então, você observa, por exemplo, nas abelhas, você tem as divisões de trabalho, a rainha, a operário, o zangão. Elas trabalham em prol dessa sociedade, né, para a questão de alimentos e tudo mais. Né? Então, eles não estão conectados, é da mesma espécie, trabalham em prol de uma sociedade, só que o corpo deles não está unido com o outro, tá bom? E tem a divisão de trabalho aqui nessas sociedades, como os cupins, as formigas estão nesse grupo também. Né? Então você tem os cupins aqui, né, que trabalham em prol dessa sociedade também. Agora, competição intraespecífica. Competição, eles vão competir por alguma coisa, alimento, né, espaço, para cruzar com uma fêmea, intraespecífica da mesma espécie. Então você tem os leões marinhos aqui, que eles competem entre si, né, para dar acasalamento, para questão de alimento. Então é uma competição intraespecífica da mesma espécie. Né? São competições intraespecíficas, cruzamento com fêmeas e tudo mais da mesma espécie. Canibalismo. O que é o canibalismo? Né? Você tem que é uma relação onde um vai sair perdendo essa relação. Geralmente, as fêmeas, né, por exemplo, de louva-a-Deus, de algumas aranhas, as fêmeas acasalam com o macho e logo após o acasalamento, ela mata o macho para quê? Para absorver nutrientes para a questão dos filhotes. É um tipo de canibalismo, onde um ganha e outro perde. E é da mesma
espécies, como as viúvas negras, tudo mais, fazem esse processo de canibalismo. Agora, as relações interespecíficas, relações entre indivíduos de diferentes espécies, espécies diferentes. Eu tenho as harmônicas, a harmonia, onde um ganha, os dois ganham, ou um ganha e o outro nem ganha nem perde. Então, eu tenho a protocooperação, comensalismo, inquilinismo, mutualismo, e as desarmônicas, onde um ganha e o outro perde. Eu tenho herbivoria, predação, competição, parasitismo, esclavagismo, amensalismo. A gente vai ver cada um desses, tá bom? Então, protocooperação é uma cooperação de indivíduo com o outro. Então, se você observar aqui, você tem um caranguejo e anêmora. Então, o caranguejo, geralmente a anêmora é um animal céssio, que vive fixo no fundo do mar. Geralmente, quando ele se fixa no corpo do caranguejo, o que acontece? O caranguejo pega essa anêmora para proteção, porque esses tentáculos liberam substâncias urticantes. E o que a anêmora ganha com isso? Ela ganha que amplifica, como o caranguejo se movimenta e ela não se movimenta, amplifica o espaço dela para ela adquirir alimento. Então é uma troca de favores, por isso que é uma protocooperação, os dois saem ganhando com isso, tá bom? Aqui você tem o passo palito e o crocodilo. Geralmente o passo palito retira restos de alimentos entre os dentes do crocodilo, então ele ganha alimento. E o crocodilo ganha com isso? Limpeza dos seus dentes, é uma protocooperação. Aqui você tem um passo paguru, né, e alguns bovinos, o paguru retira os carrapatos, parasitas desse bovino, ele ganha alimento, e o bovino ganha o que? Limpeza, tem uma troca de favores, protocooperação. No comensalismo, você tem um indivíduo que é chamado de comensal. O que é o comensal? Geralmente você tem o que? Em tubarões, arraias, você tem peixes que fixam no corpo dos animais, chamados de rêmoras. O que acontece? As rêmoras são comensais. Por que elas vivem fixas no corpo dela? Porque quando o tubarão, arraia, se alimenta, restos de alimentos caem aqui, ela pega esses restos de alimentos para ela, né? Então o tubarão e a arraia nem ganha nem perde com isso. E o peixe, que é a rêmora, sai ganhando. Tem uma relação positiva zero. Um sai ganhando e outro nem ganha nem perde. Aqui você tem, no caso, outro comensalismo, né? O peixe palhaço sai ganhando porque ele fica entre os tentáculos da anêmora, que protege seu indivíduo contra o predador. A rêmora nem ganha nem perde com isso, a anêmora. O urubu também, das carniças, ele sai ganhando. Como a carniça, o indivíduo está morto, ele ganha, a carniça nem ganha nem perde, né? Inquilinismo, quando fala inquilino, que vivem, né, tipo, é uma moradia. Então, por exemplo, você tem um peixe chamado de peixe agulha, que ele faz com que o pepino do mar, que é uma estrutura, faça de moradia para ele, né? Então é uma moradia dele, ele é inquilino dentro do pepino do mar. O pepino do mar nem ganha nem perde com isso, mas ele sai ganhando o quê? Uma moradia. As epífitas, como as orquídeas, também vivem no topo das árvores. Para quê? Para absorver a luz solar, né? Só que as árvores nem ganham nem perdem com essa relação. Então a orquídea é uma inquilina que está na árvore, tá bom? Mutualismo. O que é o processo de mutualismo? Onde eles estão conectados. Se eu separar um do outro, eles acabam morrendo, né? Então você tem uma estrutura chamada de líquens, que é uma associação entre bactérias, né? Desculpa, é uma associação entre fungos, né, e algas, onde geralmente as estruturas chamadas de líquens, um depende do outro. Por quê? Se você tem a cianobactéria, faz o processo de fotossíntese, produz seu próprio alimento. E o fungo oferece o que para essas algas? Água e minerais. Então é uma troca de favores. Só que se eu separar um do outro, eles acabam morrendo. E os líquens vivem no tronco das árvores. E eles são bioindicadores da qualidade do ar. Onde o ar não está bom, você não quase encontra líquens aí, tá bom? Então vamos lá, então, continuando. Você tem as micorrizas. O que são micorrizas? É a associação de fungos com raiz de plantas, onde o fungo ajuda as plantas a absorver água e minerais, e a planta oferece alimento, né, para esses fungos. Geralmente essas micorrizas, se você observar quando você vai trocar uma planta de um vaso para o outro, você observar que tem tipo uma teinha de aranha ao redor da terra. Aquelas são micorrizas. Se eu tirar aquela terra ao redor da raiz, a planta acaba morrendo, né, devido aos fungos, tá? Herbivoria.
A herbivoria geralmente são os herbívoros que se alimentam de plantas, né? São animais alimentam de plantas. A planta sempre sai perdendo e no caso os herbívoros sai ganhando, uma relação positiva e negativa, por isso que é desarmônica a herbivoria. A predação é a relação de presa-predador, sempre o predador sai ganhando e a presa sai perdendo, tá? Né? Presa e predador. Competição interespecífica, diferentes espécies. Por exemplo, aqui tem uma árvore que ela emite raízes para fora para absorver o ar. Então você pode observar que ao redor dela não forma plantas, que ela está competindo por esse espaço, né, com outras espécies. Então, é uma competição interespecífica, diferentes espécies. Competições interespecíficas por alimento de diferentes espécies. Aqui você tem um princípio que a gente fala de Gauss, o princípio da exclusão competitiva, onde você tem espécies diferentes de protozoários. Se você observar, um sai ganhando nessa relação e outro sai perdendo, né? É uma exclusão, e vai sempre haver uma exclusão de um outro animal devido a essa competição interespécie por alimento, espaço e tudo mais. O parasitismo, que é a questão dos parasitas, sempre o parasita sai ganhando e o hospedeiro que ele está sai perdendo. Então você tem uns parasitas chamados de ectoparasitas que estão externo ao corpo do animal, por exemplo, carrapatos, piolhos que absorvem ali de fora do corpo do animal, são ectoparasitas. Você tem os endoparasitas como vermes, né, como vírus, bactérias e tudo mais que vivem dentro do corpo do animal. Dentro das plantas você também tem, que a gente fala de holoparasitas. Esses holoparasitas geralmente eles absorvem todos os nutrientes e acabam matando a planta que eles absorvem. E os hemiparasitas, que é uma absorção parcial desses nutrientes, que não mata totalmente a planta. O esclavagismo é quando o animal faz que o outro se torne escravo dele. Tem algumas aves, por exemplo, que botam ovos para outra ave chocar. Tá? Torna escrava dessa outra ave, né? Tem um tipo de esclavagismo. Você pode observar que essa ave aqui, fazendo outra ave, trazendo alimento para ela, torna escravo dela, né? O esclavagismo. Amensalismo. Amensalismo, quando você tem o que? Um indivíduo nem ganha nem perde com essa relação, mas o outro sai perdendo. Você tem algumas algas vermelhas que, devido ao excesso de nutrientes, esgoto na água, essas algas se proliferam rapidamente, formando o que a gente fala maré vermelha. Essa maré vermelha, né, libera toxinas e também ela forma uma camada na superfície que não há entrada de oxigênio. E tudo que está abaixo não chega ao oxigênio, por isso que quando tem a formação dessa maré vermelha, todos os peixes aqui vão estar morrendo porque não tem oxigênio. Né? Então um sai perdendo, né, os peixes saem perdendo com essa relação, e no caso as algas nem ganham nem perdem com isso. Outro exemplo que você tem no caso de amensalismo é o fungo, que libera uma substância chamada de penicilina, que é o primeiro antibiótico que surgiu. O fungo, ele elimina essa substância, né, normalmente. Só que as bactérias, quando entram em contato com essa penicilina, elas acabam morrendo. Então é um tipo de amensalismo também. A bactéria perde, o fungo nem ganha nem perde. Por isso que esse fungo aqui foi o primeiro fungo, o primeiro antibiótico que surgiu natural, que verificou-se que matava o que? Bactérias. Tá, então é isso a questão das relações ecológicas. Qualquer dúvida que surgir pode estar perguntando, tá? E até mais.